Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, professor de História e Atualidades do canal História para Todos. Na nossa segunda aula de Atualidades do Mercado Financeiro, nosso objetivo de hoje é falar sobre novos modelos de negócios, fintechs, startups e big techs, e também do sistema paralelo chamado Shandong Bank. Sem muita enrolação, vamos direto para o assunto. Então, meus anjinhos, para a prova de vocês do Banco do Brasil e de outros concursos, vocês têm que dominar conceitos. O que é um ecossistema, o que é um marketplace, o que são as startups, fintechs, open bank, nós já vimos na outra aula. E nas próximas aulas nós vamos compreender o que são os blockchains. Então, gente, tudo isso está interligado, tá? Os assuntos do teu concurso eles estão interligados. Eles não trabalham de forma isolada. Então, gente, vamos lá. Vamos tratar primeiramente dos novos modelos de negócios. O que é um modelo de negócio? Tá aí. Primeiro nós vamos ver os antigos e depois nós vamos ver os novos. Criar um modelo de negócio é planejar o funcionamento de uma empresa, levando em conta os componentes de um empreendimento. Então, gente, para você ter um modelo de negócio, logicamente que você tem que ter planejamento. Você tem que estudar o seu ambiente de mercado, você tem que ver a cultura do povo que vai consumir o seu produto, qual é o público-alvo, qual o capital inicial. Então, gente, é feito de planejamento, estudos, pesquisas, e esses modelos de negócios atualmente estão hoje interligados às inovações tecnológicas, que vivem em constante mudança, né? E tem mudanças extremamente rápidas, extremamente significativas. A forma de você vender um carro ficou bem diferente do que como você vendia um carro há 15 anos atrás. A forma de você conseguir um emprego está muito diferente do que há 5 anos atrás. Então, gente, o mercado financeiro ele está em constante mudança. E as empresas e o seu modelo de negócio, se você é um empresário, um empreendedor, tem que estar acompanhando toda essa volatilidade, todas essas rápidas transformações. Então aqui você tem modelos de negócios tradicionais, modelo de negócios lá de décadas passadas, o modelo de franquia, o modelo de recarga e o modelo de assinatura. Modelo de franquia, uma rede franqueadora que vende e disponibiliza sua marca e dá consultorias importantes para o franqueado. Na sua cidade, você tem a McDonald's, você tem o Bob's. O dono do Bob's é que trabalha na sua cidade, que abriu aquilo ali? Não, é uma franquia. A franqueadora dá o direito de explorar a marca e dá treinamento para os funcionários. Isso é um modelo de negócio muito antigo. Tem até um filme na Netflix que fala a história de como surgiu o McDonald's. Isso deixa bem claro para nós o que é uma franquia, que se transformou numa franquia internacional. Modelo de recarga. Trata-se de oferecer um produto, mas lucra sobretudo com a venda dos insumos. A impressora é um grande exemplo disso. Você vai comprar uma impressora, ela custa R$200. Você vai dizer, poxa, barata essa impressora, eu quero para mim. Compra a impressora, usa os primeiros 6 meses, só alegria. Quando você vai comprar, quando acaba a tinta, você vai ver que o preço da tinta é R$300. A manutenção é R$500. Então o negócio ele não ganha só com o produto final, ele ganha com o que vem depois de nós consumirmos o primeiro produto, o produto inicial. Então esse é o modelo de recarga. Modelo de assinatura, geralmente vinculado aos jornais, as empresas de notícias. Então lá no passado você tinha o rapazinho numa bicicleta todo domingo, todo sábado, às vezes até mesmo durante a semana, entregando um jornal na frente da sua casa. O Estado de São Paulo, o Globo, o Liberal. Hoje isso acontece muito mais de forma virtual,
tem reportagens que são exclusivas e você tem que pagar para ter a assinatura virtual. Então esses são os modelos tradicionais, né, de negócios. Tínhamos, olha aí, antigamente os classificados. Nem sei se ainda tem hoje, tá, gente? Eu acredito que não. Se tiver, muito pouco usado. Então, os classificados, você via lá carros, você via casa para alugar, você via emprego, você via oferecimento de serviços. Então, o mundo tecnológico ele acabou se adaptando, né? Esses classificados agora eles estão em empresas virtuais, como o Quinto Andar, como a OLX, para vender e oferecer serviços. E aí nós entramos nos novos modelos de negócios, não é isso? Então, alguns antigos modelos foram readaptados para os novos. Olha o que diz aí o slide. Os modelos tradicionais não acabaram, eles continuam sendo adotados. Muitos foram adaptados à realidade do mercado dos anos de 2010 para cá, né? Entretanto, vale lembrar que eles precisam conviver com novas formas de estruturas de empresa. Eu não sei se esse classificado acabou, tá, gente? Vocês podem deixar aí o comentário. Eu nunca mais vi, né? Já cheguei a fazer classificado alguns anos atrás para o meu pai. Ele pediu para mim ir na agência, eu fui lá e fiz o classificado, pagava R$20, sei lá. Modelo que vem florescendo, apoiando em mudanças culturais e o impulso tecnológico. Então, a sociedade como um todo mudou, as práticas culturais, tecnológicas mudaram. Então, os modelos tradicionais também tiveram que mudar. Aqui nós já entramos no modelo de negócio chamado de ecossistema. É só você lembrar, gente, é só você fazer uma associação do ecossistema biológico, natural, né? Os rios, a floresta, os animais, a fauna, a flora, todos eles trabalham de forma sistêmica, né? Não trabalham de forma separada, isolada. Então essa ideia de ecossistema, lá da biologia, da ciência, sei lá, ela é adotada por grandes empresas. O grande exemplo disso é a Apple e o Google, onde você usa vários e vários produtos e serviços de forma associada. Você pode usar de forma isolada? Sim, mas se você trabalhar de forma associada, você vai ter uma maior satisfação com a marca, você vai ter uma melhor experiência com a marca. Então isso tudo nós chamamos de ecossistema. Está dizendo aí, olha, modelo utilizado por duas das maiores empresas do mundo, Google e Apple. Criaram um enorme conjunto de produtos e serviços que, embora funcionem de forma independente, podem ser mais bem aproveitados quando utilizados em conjuntos. Muitas das vezes a gente usa isso daí sem saber, né? O Google Maps a gente usa lá para se deslocar, para ver o engarrafamento, mas quando você vê o Google Maps, depois traz uma lembrança no seu Gmail de uma foto que você tirou quando você estava passeando fora do estado, fora do país. E aí já trabalho o Gmail com Google Fotos e com Google Maps. Às vezes traz uma lembrança não tão feliz do amor não correspondido de 2 meses atrás, de 10 anos atrás, que estava lá no Google na sua conta, não é isso? Então isso tudo são modelos de ecossistema. Algumas empresas automobilísticas adotam esse modelo, tá? Mas acho que funcionam de forma 100% eficaz praticamente, é a Apple e é a Google. O Google, olha o que diz aí, outras empresas tentam seguir o mesmo modelo de Google e Apple. Marketplace. O modelo de marketplace tem algumas semelhanças com os classificados. Atuam no setor de anúncios, produtos ou serviços, através de infraestrutura tecnológica e pelo uso de plataformas, ou seja, um mundo virtual. Você pode oferecer o seu produto, seu serviço de forma gratuita ou, né, a plataforma ela cobra uma pequena taxa. Você é um editor de livros, você tem uma pequena editora de livros, você publica livros e aí você quer anunciar esse livro na Amazon. Então a Amazon pode cobrar, né, um pouquinho, uma taxa aí, se o seu livro é R$100, ela cobra, sei lá, R$5. Tu vai dizer, pô, beleza, eu vou ganhar pelo volume. Então, marketplace
né, ele acaba ampliando o seu acesso enquanto empresário, como produtor, né, como oferecedor de serviços para o maior número de consumidor, já que o marketplace detém a tecnologia, detém uma maior visualização nas redes sociais, mantém o sistema que faz o cálculo automático para o consumidor. Então hoje, gente, é muito difícil a gente não usar um marketplace. Olha aqui um grande marketplace, o Mercado Livre, né? Então, o Mercado Livre tem até avião, cara. Eles entregam muito mais rápido do que o correio, muitas das vezes. Então, nós temos o Extra, Casa Bahia, as lojas americanas, a OLX, são grandes exemplos de marketplace. Modelo on demand, né? Demanda. É um modelo de negócio que tem como foco principal, né, um pequeno nicho de mercado, um grupo de consumidor muito específico que necessita demais de personalização. O modelo plus size, por exemplo, uma pessoa com uma determinada deficiência de deslocamento, né, a indústria de roupas, calçados. Esse é o modelo on demand, né? Porque imagina, eu sempre uso isso aqui em sala de aula, né? Você sofreu um acidente, só que você tem uma determinada altura, um determinado peso. Você precisa de uma prótese específica para a sua característica. Então, você vai acessar a fábrica de prótese e pedir sobre encomenda determinado tipo de produto, né? Uma perna mecânica, por exemplo. Então, esse é o modelo por demanda, tá? Tá aqui, olha. O objetivo é oferecer meios para que os compradores montem o seu próprio produto ou pacote de serviços. Cabe à empresa achar a solução adequada para o problema. Ah, eu quero me casar. A empresa de casamento vai dizer, nós realizamos o casamento. Não, eu quero me casar no Oceano Índico, debaixo d'água, com todos os meus convidados. Eu tenho dinheiro, eu quero fazer esse casamento. A empresa vai ter que dar o jeito dela, né? Então vai ter que atender essa demanda. Beleza, gente? Não esquece, não perde aqui, ó, não perde o foco, né? Os modelos de negócios tradicionais, ecossistema, marketplace, on demand, né? Demanda por demanda, e o freemium, né? O freemium é mais fácil, né? Trata-se de oferecer um produto gratuito, mas cobrar para que determinados recursos sejam liberados. Eu sempre vendo aqui para vocês a apostila, né? Eu te entrego uma videoaula gratuita e se você quiser aprofundar o seu conhecimento, você compra a minha apostila, beleza? Aqui nós estamos fazendo algo semelhante, muito semelhante, né? Para não dizer igual, com o modelo freemium, né? Produtoras de games para dispositivos móveis apostam bastante nesse modelo. A ideia desse modelo é conquistar o cliente com o produto na sua versão básica e fazê-lo comprar, né, novos recursos ou fazer uma assinatura. Olha aí como encontra um modelo tradicional. Geralmente isso é adotado, né, em joguinhos, isso é adotado em aplicativos de música, né, o Spotify, você tem um modelo lá, demonstração, né, e aí você quer um modelo completo, sem propaganda, você faz a assinatura, né. No YouTube também acontece isso, tá certo? Então, esses são os modelos de negócios que eu tinha para mostrar para vocês. Lembrando, tá, gente, que esses modelos de negócios, eles estão associados com vários outros itens que nós vamos estudar, né? O correspondente bancário, o Shandong Bank, fintech, tudo isso faz parte, né, de novas estratégias do mercado financeiro. Algumas extremamente modernas e tecnológicas, algumas extremamente simples, né? Mas que também são novos modelos de negócios, adotados principalmente dos anos 2000, 2010 para cá, beleza? Então, gente, para a prova de vocês têm que dominar todos esses conceitos. Quem está assistindo essa aula pela primeira vez, gente, né, quem só está assistindo essa aula, não esqueçam, tá, gente? Nós já temos a aula 01. Essa aqui é a 02, essa aqui é a segunda aula. Lá na 01 eu falo sobre Open Bank, né? Eu falo sobre a era digital. Então volta aí um vídeo para você ver esse conteúdo também, beleza? Tem um vídeo aí com mais de 1 hora de aula falando sobre tudo isso.
Agora nós vamos ver fintechs, startups, correspondentes bancários nas próximas aulas, beleza? Acompanhe comigo, toda semana tem uma aula aqui praticamente para vocês. Fintechs, startups e big techs. Saímos do novo modelo de negócio, mas lembrando que sempre está associado com tudo isso que nós estamos estudando. Fintech, presta atenção, sempre rola uma dúvida. Essa semana eu estava ministrando aula presencial e a turma ficou com certa dúvida sobre o que é fintech e o que é startup. Tá? Presta atenção, nem sempre são as mesmas coisas. Tá? Mas vamos lá, gente. Vamos primeiro estudar os conceitos e depois a gente finaliza o nosso raciocínio. O que é uma fintech? Fintech é uma empresa de tecnologia financeira. Tá? Fintech é uma empresa da era digital, da era tecnológica, que trabalha com questões financeiras. Ela é usada para se referir a startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais. Algumas startups são fintechs. Beleza? Algumas startups são fintechs. Startup, gente, é uma empresa nova. É uma empresa que está dando seus primeiros passos. E que trabalha com o ramo financeiro. E aí vira fintech também. Aí também é uma fintech. É fintech e startup ao mesmo tempo. O uso da tecnologia é o principal diferencial das fintechs em relação às empresas tradicionais do setor. Né? Então, antigamente, para você abrir uma conta, você tinha que ir ao banco. Agora você abre aí do conforto do seu lar. Né? Existem dezenas de fintechs de pagamento, por exemplo, aqui no Brasil. Então, está aqui, gente. Um grande número de fintechs estão concentradas aqui no Brasil. Você vê a imagem do lado direito, né? Lembrando que todo dia aparece uma fintech nova, então esses números aí sempre estão oscilando. Então nós temos aí Brasil, México, Argentina como 3 grandes países onde surgem essas empresas. As fintechs podem oferecer as mais diversas soluções, como cartão de crédito, conta digital, cartão de débito, empréstimos, seguros e outros. Fintech de financeiro. Então você observa aí que essas soluções são no âmbito financeiro, tá? Fintech financeiro. Permite que os clientes controlem os produtos inteiramente através de smartphones, sem nunca precisar pisar em uma agência ou corretora, ou seja, sem a necessidade do deslocamento para os espaços físicos da empresa. Os investimentos no setor da América Latina registram um crescimento. Durante anos e anos e anos, nos últimos anos, estamos vendo crescimentos astronômicos de bilhões, aportes financeiros. Você vê essa palavra aporte financeiro. Em 2019, registra uma marca de mais de 2 bilhões de dólares. Isso em 2019, né? 2023, esse número com certeza é muito mais expressivo. Beleza? Então aqui, olha, uma fintech também pode ser, no início, uma startup. Então, a fintech hoje é uma grande empresa de tecnologia financeira, mas lá nos seus primeiros meses ela era uma empresa pequenininha. Ela era uma empresa que os seus proprietários arriscaram demais no mercado, não sabiam que ia dar certo. Então, lá no começozinho, era uma startup, uma pequena empresa. Muitas super fintechs surgiram a partir de 2010. Foram 13 startups das 18 que nasceram entre esse ano ou depois. 2010 é conhecido como o boom das startups, não só de fintechs, como de todos os outros setores de mercado. Então observe como 2010 é um ano marco, né, para essas empresas de tecnologia. Em julho de 2018, um estudo apontou que o número de fintechs no Brasil era de 377. Né? Hoje são mais de 1.000, né? 1.264 fintechs. Tem fintechs que a gente nunca ouviu falar, tem fintechs que são bem famosas, depois eu vou mostrar para vocês. A categoria de meio de pagamentos é a mais representativa do ecossistema nacional de fintechs. Ou seja, existe dezenas, não, estou exagerando, né? Existe várias e várias fintechs, tipos de fintechs no Brasil. As mais famosas,
e de mais sucesso são as que trabalham com pagamento, né? Você está no barzinho, você usa o seu app e o barzinho se comunica com a sua empresa de cartão de crédito, débito, que se comunica com o banco, né? Que se comunica com a empresa financeira virtual. Então, como isso funciona, essas transações? Muita tecnologia aplicada. Então, olha o que está dizendo aqui. Houve a popularização da internet. Então, com essa popularização, muito mais gente vai estar acessando, né, a área econômica do seu cotidiano através da tecnologia, né? A banda larga vai ajudar muito isso, né? Os smartphones vão ajudar muito isso, né? Então, há 20 anos atrás era muito difícil você ter um Nubank da vida no seu celular, né? Como? Com aquele celular lanterninha. As vantagens das fintechs. Só um instantinho, gente. Deixa eu resolver uma parada aqui em casa. Vai tomar uma água. Pronto, voltamos. Muita chuva aqui. As vantagens das fintechs. Oferece soluções financeiras inéditas, menos burocráticas e com custo baixíssimo. Antigamente, né, pagava-se para abrir uma conta num banco tradicional, às vezes inexistente para os usuários. Por já terem nascido no mundo digital e não contarem com grandes estruturas físicas como as agências bancárias, seus custos são muito reduzidos. Então, eu sempre falo, né, gente? Imagina como era a estrutura de um banco há 30 anos atrás. Tinha que ter um prédio gigantesco, computadores gigantescos. A conta de energia eram caríssimas, né? As contas de energia eram caríssimas. Hoje não, gente. Hoje a empresa começa pequena. Tem um espaço físico muito reduzido. Às vezes tem só uma sede numa grande capital de um país, né? Aqui no Brasil tem só uma sede em São Paulo. O resto tudo é de forma virtual. Lembrando que essas fintechs são instituições que são regulamentadas e monitoradas pelo Banco Central, tá? Para elas terem validade no mercado financeiro, tem que ser regulamentadas pelo Banco Central. Tipos de fintechs. Então tá aí, olha, fintechs de pagamento, que são as mais comuns, as mais conhecidas entre nós, gestão financeira, empréstimos, seguro, crowdfunding, bitcoins. Professor, o que é crowdfunding? É vaquinha virtual. Você está com uma doença muito grave, você precisa de dinheiro, você faz a divulgação e a empresa de tecnologia manda o dinheirinho lá para todo mundo ver, né? E para sua conta depois. Isso serve também, isso atua, por exemplo, no mercado educacional também, né? A pessoa precisa... Os cientistas precisam de 2 milhões de dólares para fazer uma pesquisa da cura do câncer. Eles acessam lá uma fintech, abrem uma conta e começam a captar essas doações, né? A mais famosa de todas é a vaquinha, né? Tá bem aqui, olha. Funding, né? Vaquinha, tá vendo aqui, ó? Então, olha só, gente, como nós temos várias e várias fintechs, né? Seguros, Bitcoin, blockchain, eficiência financeira, tem uma porrada delas. Aqui eu ampliei, olha. Fintechs de pagamento. Nós conhecemos aqui, olha, Mercado Pago, nós conhecemos PagSeguro, Stone, né? Entre outras, tá bom? Então aqui eu mostro para vocês de forma bem clara o que são as fintechs, ok? Financeiras, tecnologia financeira. Não esqueçam disso. As fintechs e os seus investimentos, né? Esses investimentos, gente, nós chamamos de aportes, né? Outros investidores
aplicam dinheiro nessas fintechs. E aí elas vão crescendo e elas vão dominando mais mercados. Olha aí o Nubank em milhões de dólares. 1.150.000.000 de dólares, né? Mais de 1 milhão de dólares. Então, algumas fintechs, gente, elas começam e logo elas conhecem a falência. Outras vão crescendo, vão se transformando em algo surpreendente dentro do mercado financeiro até. E daí surgem as emerging gigantes, né? Emergentes gigantes são startups. Startups se encontram com as fintechs, não esqueçam, de crescimento regional e internacional. É uma base ampla e crescente de clientes pagantes. As que estão nesse nível já geram receitas mais robustas. A região sudeste, né, do Brasil concentra 78% das emerging gigantes. Então, são termos que vocês devem dominar para a prova de vocês. Sudeste, 70%, Sul, 18%, Nordeste, 1,9%, Centro-Oeste, 1,9% e o Norte nem aparece, né? Dessas startups, fintechs, que têm tendência de se transformarem em empresas gigantes, né? Com ótimas relações de clientes. Então, compreendo esses termos. Tá aqui, chegamos em startups. Agora vai ficar mais claro para vocês, tá? O que é uma startup? Startup é uma empresa inicial. Definição atual é quando uma galera se une para um modelo de negócio repetível, trabalhando com extrema incerteza. Daqui a pouco eu vou te mostrar esse conceito, repetível. Startup sempre foi um sinônimo de iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento também. Qualquer pequena empresa, em seu período inicial, pode ser considerada uma startup. Eu, você, mais 4 pessoas, sei lá, vamos fazer uma startup de educação? Vamos. Vamos vender produtos de atualidades do mercado financeiro para todos os concurseiros do Brasil e do mundo? Vamos abrir um site para oferecer exclusivamente esses produtos. Pega aí 50 mil reais, eu tenho 30 mil guardado, o outro tem 10, a gente junta tudo, um de nós tem conhecimento em tecnologia da informação, em TI, e aí nós vamos abrir a nossa startup. Tá? Agora presta atenção, nem toda startup, gente, é 100% vinculada a toda essa tecnologia ultramoderna. Tá? Tem startups que são mais simples. Características das startups. Tá aqui, olha. É um modelo de negócio que gera valor, transforma o seu trabalho em dinheiro, às vezes em muito dinheiro, em bilhões e bilhões. Tá aí exemplo de algumas startups que deram certo, o Google, o Buscapé, entre outras. E todas as startups de sucesso, gente, elas são repetível e escalável. O que é repetível e escalável? Repetível significa ser capaz de entregar. É a entrega. Entrega de forma ilimitada. Tá aí a palavra em negrito. Ilimitada. Você oferece um produto, você oferece um serviço e você vai entregar ele de forma ilimitada. Nunca vai acabar. Então a eficiência tem que ser muito grande, né, gente? Escalável. Significa crescer cada vez mais. A cada semestre, a cada mês cresce, sem que isso influencie no modelo de negócio. Sem que isso influencie na qualidade do serviço. Então imagina, gente, que você tem uma startup de, sei lá, entrega de vatapá. Nossa! Então você vai ter que entregar vatapá no mundo todo, de forma ilimitada. Eu estou exagerando, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. E sempre crescendo e sempre o vatapá vai ter que ter a mesma qualidade. Escalável. Isso acontece, por exemplo, com o Uber, né? Ah, professor, mas o Uber não funciona, o cara ele vive cancelando. Aí já é uma questão do ser humano, né? Então o Uber funciona praticamente no mundo todo, de forma ilimitada. Você pede a corrida acontece. Dependendo da tecnologia, ela acontece. E eles fazem sempre, né, de tudo para manter a qualidade. Quando se torna escalável, a startup deixa de existir. Ela é de tanto sucesso, tão gigantesca,
que dá lugar a uma empresa altamente lucrativa. E aí já pode ser considerada uma Big Tech. Tipos de startups. Agora vai confundir um pouquinho, tá, gente? Mas é fácil. B2B, B2C, B2B2C. Professor, o que é isso? Eu só sei the books on the table. Eu não sei muito de inglês. Gente, tá aí, gente. Uma startup que é de empresa para empresa, negócio para negócio, business, né? Negócio. Então é uma B2B. Uma startup que é um negócio para atender o consumidor, B2C. E quando mistura tudo, né, entre várias empresas e o consumidor final, B2B2C, né? Então, olha aí, gente, atende a primeira lá, B2B, atende outras empresas ao invés do consumidor final diretamente. Um exemplo é a 99 Corporativo. É uma empresa que atende a outra empresa com aluguel de carros, né, fazendo corridas para outra empresa. B2C, fornece um serviço para o consumidor final. Um exemplo é a 99, serviço de transporte voltado para o consumidor diretamente. B2B2C é utilizada quando uma empresa faz negócio com outra, visando uma venda para o cliente final. O iFood. Então, a empresa de tecnologia é o iFood, é uma startup, né? É uma grande empresa que entra em contato com um restaurante, que é outra empresa, e no meio dessa transação tem nós enquanto clientes. Beleza, gente? Então tá aí, as mais conhecidas são da área de softwares. Mas temos também no agronegócio, na biotecnologia, na saúde, na medicina, na educação. Então o leque de atuação das startups é um leque extremamente grandioso, tá? Então aqui, gente, nós temos startups que hoje são gigantes, deixam ser startups e são conhecidas como grandes empresas de tecnologia, né? E quando elas alcançam na Bolsa de Valores um valor de mais de 1 bilhão, nós chamamos isso de empresas unicórnios. Não são mais startups, na verdade, né, gente? Então, o Brasil é o 10º país com o maior número de startups avaliadas acima de 1 bilhão. Um dia foram startups, agora são grandes empresas. Por que unicórnio? É algo que era difícil de se imaginar, é algo difícil de acontecer, é uma metáfora do mercado financeiro. Quando foi que você viu o unicórnio? Professor, uma vez eu fumei um negócio, eu vi um unicórnio e o Pablo Vittar passando por cima de casa, né? Não, mas aí é outra parada que tu usou. Unicórnio, gente, é algo inimaginável, né? Surpreendente. Então, algumas empresas começaram pequenas, começaram médias e viraram gigantes da sua área de atuação. Então, aí eu coloquei algumas unicórnios brasileiras, né? Quinto Andar, C6 Bank, Creditas, né? A número 9 ali é empresa de transportadora, a Cloud é empresa de nuvem. Então, o Brasil, gente, ele tem grandes unicórnios, né? Grandes empresas que um dia foram simples startups, beleza? O Brasil tem 17 unicórnios, a lista não considera empresas de capital aberto, beleza? Somente de capital fechado. Então, daqui para o final do ano, com certeza nós teremos novos unicórnios. Não esquece, está escrito aí. São consideradas unicórnios startups que passam a valer $1 bilhão, né? Deixa de ser startups. Beleza? Vem-te embora. Big Techs. Deixa eu ver aqui, gente, como é que está gravando aqui direitinho. Tá gravando. Tá. Eita, errei aqui. Big Techs. O que são as Big Techs? Gente, Big Techs são empresas que a gente usa todo dia. Mesmo a gente sem saber que a gente está usando, mas a gente acaba usando no nosso dia a dia, sem querer, querendo, né? Você usa o Google sem querer, muitas das vezes. Você usa o Facebook rapidamente, nem que seja só para postar alguma coisa, né? E essas Big Techs, elas são tão grandes
que basta você ver a logomarca que você já conhece a empresa. Tu vê essa bolinha aqui, tu sabe que é o Uber. Se tu tirar o A e ver só essa setinha aqui, tu sabe que é a Amazon, a Microsoft, né? Olha como as logomarcas são muito impressionantes dentro desse mercado financeiro, desse mercado tecnológico, né? Então você vê 4 quadradinhos coloridos, você já sabe qual é a empresa. Você só vê só um F, você já sabe qual é a empresa. Então as Big Techs, elas dominam as informações e às vezes acabam atuando de forma como mediadora dentro das relações políticas, a questão do debate se é crime falar alguma coisa, se é liberdade de expressão, elas acabam monopolizando muitas das vezes em alguns países as informações. E isso tem um lado ruim, né? Então, Big Techs são as grandes empresas de tecnologias que dominam o mercado nos últimos anos. Essas organizações geralmente são localizadas no Vale do Silício, né? É uma região ali dos Estados Unidos, na Flórida, onde as grandes empresas e grandes mentes vão estudar, vão pensar o futuro desse mundo de tecnologia, né? Então, é um polo de tecnologia ultramoderna. Grandes universidades, grandes empresas estão ali nos Estados Unidos trabalhando essa questão de tecnologia, pensando no multiverso, né? Pensando nos carros voadores, pensando nas novas formas de energia. Então, tudo está acontecendo ali no Vale do Silício. Muitas vezes, gratuitos, esses produtos passam a fazer parte do dia a dia de várias pessoas, né? Aparentemente são gratuitos, né? Mas eles vendem os nossos dados para outras empresas fazerem propagandas, né? Alphabet. Alphabet é a empresa que é dona de outras empresas do conglomerado do ecossistema do Google, tá bom? Então, a Alphabet é a empresa mãe da Google. O principal motor das Big Techs é a inovação. Justamente por isso o lema está em inglês: mova-se rápido e quebre as coisas, né? Promover uma grande ruptura, uma grande inovação. As companhias precisam definir novas tecnologias e serviços continuamente, atualizando produtos e dispositivos para atender às demandas e se manter relevante. A Uber, ela promoveu essa ruptura, né? A forma de você se relacionar com o sistema de transporte, entre aspas, público. Né? Antigamente você tinha o táxi muito caro, você tinha o mototáxi, antigamente você só tinha um ônibus, um metrô. Agora, na palma da sua mão, você consegue contratar um sistema muito rápido e muitas das vezes eficiente, né? Essas empresas, essas Big Techs, né, que trabalham também com a ramo financeira, hoje em dia sofrem ataques de outras empresas, que elas fazem, o ataque a outras empresas financeiras. Ataques aos bancos, olha. O Facebook quer investir em pagamentos online com apoio da blockchain. Depois eu vou explicar o que é blockchain. Então essas empresas, elas surgiram para um objetivo e hoje já estão dentro do mercado financeiro, mas não tão forte como as fintechs que eu falei para vocês nos slides anteriores, né? A ferramenta já chegou ao WhatsApp, com o WhatsApp Pay para você fazer pagamento, não sei se vocês já viram no WhatsApp de vocês. A Amazon anunciou uma linha de crédito para pequenos empreendedores, a Apple já lançou o Apple Card e o Google tem planos para a sua própria conta corrente. Então, olha lá, o Google não surgiu com esse objetivo de atuação no mercado financeiro. O Facebook, muito menos. O WhatsApp era apenas uma empresa para comunicação instantânea. Agora você já consegue fazer transferência de dinheiro. Não é o Pix, tá, gente? É uma transferência dentro de WhatsApp para o WhatsApp. Você tem que fazer um cadastro na sua instituição financeira. As Big Techs, elas trazem grandes problemas também. Tá aqui, olha, problemas da modernidade. Opa! Elas acabam sendo utilizadas como ferramenta de propagação de fakes, né? E aí fica nesse debate. Até quando elas podem moderar o discurso de determinadas pessoas? Elas podem excluir uma conta, podem manter uma conta, né? Aí entra na questão da liberdade de expressão. Isso foi muito comum lá nos Estados Unidos com o Donald Trump, né? O Trump lá, o ex-presidente norte-americano, direto propagava fakes. E aí ele foi banido do Twitter, né? E aí foi um para-pacertar do caramba, uma confusão do caramba.
Hoje nós temos aqui esse debate aqui no Brasil, principalmente por políticos, apoiadores de determinados grupos, né, da extrema-direita e tudo mais. Vocês podem concordar ou não, tá, gente? Vocês têm toda a liberdade. E aí o Telegram batendo de frente com o Supremo Tribunal multando, o Telegram não obedecendo a sentença do juiz tal. Então é uma grande polêmica, né, gente? É uma grande polêmica até onde as Big Techs interferem no nosso cotidiano, na nossa vida, nas nossas decisões políticas, ok? Então aqui nós temos a Alphabet, que é a empresa mãe da Google, né? Alphabet vem de alfabeto, né? Porque existem várias empresas aí, ó, W, D, N, W, V, G, né? Que são responsáveis por vários setores de alta tecnologia. Você vê a primeira empresa aí responsável por carro autônomo, né? A segunda de inteligência artificial, outra de sensores inteligentes, outra de drones. Tudo isso pertence à Google. Então você vê que uma Big Tech como o Google, né, ela tem várias e várias áreas de atuação, né? Cresceram muito, né? Olha aí, atuando até no serviço de internet. Quem diria, né, que a Google ia oferecer um serviço de internet? Aqui, gente, pura atualidade do mercado financeiro, né? Nos últimos meses, né? Estou gravando essa aula no domingo, dia 5 de fevereiro. Você vê muitas demissões no mês de janeiro, no mês de novembro de 2022. Tá aí, olha, Twitter, Meta, Amazon e agora até a Alphabet anunciando demissões, né? Segundo os especialistas, é porque essas empresas elas cresceram muito durante a pandemia, tiveram que contratar muito para atender, né, a demanda mundial. E agora as coisas estão se voltando para o eixo, né? Cada vez mais essas companhias elas estão conhecendo o sistema de automação. Então também tem essa explicação, tá, gente? Não precisa mais de tanta gente para a empresa funcionar. Então a inteligência artificial ela está promovendo desemprego estrutural, né? E também muitas dessas empresas elas estão prevendo aí no futuro, espero que elas estejam erradas, uma recessão econômica mundial. Então elas já estão se preparando para essa recessão. Então são essas 3 explicações que vocês têm que levar para a prova de vocês, porque elas estão demitindo tanto, né? Elas estão reduzindo seu pessoal, porque lá na pandemia elas ampliaram demais. A tecnologia e a automação está substituindo esse pessoal e elas estão se preparando para uma futura recessão. Beleza, gente? É isso, anjinhos. Chegamos para o sistema de banco sombra. Shandong Bank. O que são os Shandong Banks? É um sistema financeiro não bancário. Olha só. Não bancário. Ocorre semelhante ao sistema bancário, mas não é. O sistema bancário oficial ele está sobre a luz do Banco Central, sobre as regras do Conselho Monetário Nacional. Outras instituições financeiras trabalham na periferia, na escuridão, fora desse ambiente oficial. Então trabalham de forma paralela. Professor, eu não entendi isso. Calma, eu fiz um mapa mental aqui para vocês. Quem fornece serviços parecidos aos bancos comerciais e também são supervisionados. Muitas das vezes não, tá, gente? Nem sempre essa supervisão acontece. Mas tem regulamentação própria e mais simples que a dos bancos tradicionais. O sistema de banco sombra, o Shandong Bank, não recebe depósitos, por isso não tem necessidade de patrimônio líquido suficiente para garantir seu compromisso, tornando a aplicação mais arriscada. Então, os bancos sombra, gente, muitas das vezes, eles podem declarar um patrimônio que eles não têm. É muito dentro da especulação financeira. Então, se você vai aplicar dinheiro ali,
você tem que saber que você pode ganhar muito dinheiro, mas você pode perder muito dinheiro, tá? É algo extremamente arriscado o investimento. Tá aqui, olha. O Shandong Bank é um sistema financeiro paralelo. Por que paralelo? Porque existe o tradicional, né? Olha aí o tradicional. Os bancos captam o nosso dinheiro e emprestam para terceiros. Eu já até falei isso numa aula presencial. Toda vez que ocorre esse tipo de transação, gente, existe um tal de lastro compulsório. Tá? Presta atenção. O banco pega o nosso dinheiro, tá lá o meu dinheiro na minha conta, por isso que eles querem que todo mundo tenha Pix, para o dinheiro ficar parado lá. Entre aspas, nós emprestamos dinheiro a 0% para os bancos e eles emprestam a 20%, 30% para terceiros, pessoas que estão em dificuldades financeiras. Mas toda vez que ocorre uma transação financeira, gente, 3% dessa transação vai para o Banco Central. E isso nós chamamos de lastro compulsório. O que é lastro compulsório, gente? É um seguro. Então, por exemplo, está havendo uma crise financeira no país ou no mundo, todo mundo vai sacar dinheiro. A empresa tem que ter esse dinheiro em caixa. E se a empresa não tiver esse dinheiro em caixa, quem vai dar esse dinheiro para nós consumidores? O Banco Central. Porque ele tem esse lastro compulsório, essa poupança aí. Então, por isso que o Banco Central, gente, tem bilhões e bilhões de reserva para, desculpa a expressão, se der uma merda algum dia, ele ter como reembolsar a galera que está buscando sacar o seu dinheiro. Você já imaginou, gente, hoje, se todo mundo fosse sacar o seu dinheiro, de todas as instituições, da Caixa Econômica, do Santander, do Itaú, do Nubank, do C6 Bank, do PicPay, será se esse dinheiro existe de forma material? Claro que não, gente. Então, tudo isso está vinculado também, gente, ao que aconteceu ali em 2008. Né? 2008 foi um divisor de águas para o sistema financeiro. Daí surgiu as criptomoedas, por exemplo. Né? Antes de 2008, nos Estados Unidos, empresas menores facilitavam o crédito com apoio de grandes bancos. Os grandes bancos, gente, também trabalham com essas empresas menores. Né? Ali quase que na clandestinidade, na escuridão do sistema financeiro. Só que essa relação entre consumidor e essas empresas menores, gente, não tem muita regulamentação, não tem muita regra. Então, você vai emprestar R$1 milhão para alguém que recebe um salário mínimo, essas empresas dizem, a gente vai emprestar sim. Um banco tradicional iria emprestar? Claro que não, é muito mais rígido. Então, essas empresas geralmente trabalham com pessoas que estão endividadas, que estão com o nome no SPC, no Serasa, né? Então, olha aqui, olha. Essas empresas menores, à sombra do mercado financeiro, atuavam fortemente ali em 2018, né? À sombra da regulamentação dos bancos tradicionais, no sistema financeiro tradicional norte-americano. Então isso também, hoje, nesse dia que eu estou falando aqui para vocês, está funcionando no Brasil. Né? Tem um esquema aqui, está aqui o esquema, olha aqui, olha. O que acontece de forma tradicional? Está aqui, olha. O Rogério tem um dinheiro e ele deixa esse dinheiro guardado no banco. Olha, está aqui o dinheiro dele. O dinheiro dele sai daqui e fica no banco. Beleza? Quanto que o Rogério vai cobrar do banco? Nada. A função do banco é só guardar o dinheiro do Rogério. O banco, malandramente, mas está dentro da lei, empresta esse dinheiro para outras pessoas. Empresta com juros altíssimos. Né? Lembrando que parte desse dinheiro, o lastro compulsório, aí olha, coloquei um cifrão, uma metadezinha, né? Fica guardadinho ali no Banco Central. Se um dia der merda, tem uma poupança robusta. Então aparece o seu fulano aqui, ele quer pedir dinheiro emprestado para o banco. Só que ele não tem renda comprovada, ele é uma pessoa muito enrolada financeiramente, o seu nome está no SPC, no Serasa, deve o pai e a mãe. Então o banco tradicional não vai emprestar dinheiro para o seu fulano. Então ele está à margem do sistema financeiro tradicional. Está aqui, olha, o sistema financeiro tradicional. Então está sobre a luz, o foco
da regulamentação do Banco Central, sobre todas as leis, sobre toda a proteção. É isso. Você tem empresas aqui que atuam na sombra e que vão emprestar dinheiro para o seu fulano com juros altíssimos, altíssimos, altíssimos. Você pega R$1.000 e paga R$5.000. Lembrando que essas empresas, muitas das vezes, têm relações econômicas com bancos tradicionais. É uma mão de duas vias. Então, o banco tradicional, ele ajuda essas empresas também. Porque muitas dessas empresas não têm um capital tão grande. Não tem, o que diz bem aqui, olha, voltando. Deixa eu voltar aqui o slide. Eu sei que para alguns de vocês isso aqui é um pouquinho complexo, tá? Muitas das empresas não têm a liquidez, né? Tá bem aqui no slide. Tá aqui, ó, não tem um patrimônio líquido, não tem um patrimônio seguro. Então, essas pequenas empresas que trabalham com o sistema financeiro, a sombra do sistema financeiro tradicional, se todo mundo for sacar o dinheiro lá, elas vão quebrar e vão ficar devendo para os seus fulanos daqui. Tá certo? Então, esse é o sistema de bancos sombra. Tá aqui, olha. Empresa X, Y, Z são os bancos sombras. São as instituições financeiras que atuam de forma paralela ao sistema tradicional. Tá aqui, olha. Então, os bancos, eles pressionam o mercado financeiro para que não ocorra a formação de uma bolha. Muita gente devendo para os bancos, como aconteceu nos Estados Unidos, uma bolha no sistema de financiamento imobiliário. Mas a bolha acaba chegando no Banco Sombra. Muita gente devendo para o Banco Sombra, os bancos sombra ganhando dinheiro de muita gente, mas a qualquer momento isso pode dar errado, né? Não é um conjunto de relações financeiras muito seguras. Aqui, olha. Os bancos sombra não estão de acordo com as regras do Banco Central. Eles fazem empréstimos consignados, investimentos, cobram altos juros, né? Não tem seguro, não tem lastro, não tem aquela taxa compulsória. Quem são esses bancos? Companhias de seguro, sociedades de crédito imobiliário, factoring, né? Que trabalham muitas das vezes com envio de dinheiro para o mercado internacional, empresas de crédito simples, fundos de investimento. Então, cuidado, gente, quando você for investir seu dinheiro, tá? Ou quando você for pedir dinheiro emprestado para um desses bancos sombras da vida. Beleza? Eles atuam geralmente num modelo peer-to-peer, né? Ponto a ponto, sem ter um sistema, um servidor central. Uma pequena empresa utiliza um sistema eletrônico alugado que trabalha com outra empresa, não tem uma regulamentação, não tem uma sede central muitas das vezes. Então, se tiver alguma fraude, é até difícil buscar os responsáveis. O sistema bancário sombra já acumulou mais de 137 trilhões de dólares em 2015. Olha só, gente. Quem tem dinheiro é eles, né? Mas é muito arriscado. Atua com empréstimos alavancados. Alavancados são subsidiados por outros bancos, né? Que não possuem acesso a seguros de depósito ou operação de redesconto nos bancos centrais pelo mundo. São importantes para todo o sistema, pois o sistema de banco sombra compra e vende ativos de bancos tradicionais. Então, é um mal necessário, né? A existência do sistema de banco sombra é muito forte nos Estados Unidos, China, Argentina, Índia, África do Sul e Brasil. Então, é uma prática que está propagada por todo o mundo, até na China, olha só, que é um país extremamente regulador, né? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos aqui resolver os exercícios rapidinho. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Não se esqueçam, gente, se liguem no canal, propaguem aí, divulguem. Falar em divulgação, deixa eu fazer a divulgação rápida. Estou vendendo essa apostilazinha aqui, top. Apostilazinha não, apostila gigante, R$25. Tá aqui, olha, tudo sobre atualidades do mercado financeiro, mapas mentais, um conteúdo extremamente denso,
com algumas tabelas, alguns exercícios para você arrebentar na prova de vocês, tá bom? Quem quiser adquirir a apostila, é só chamar no Instagram, é só ligar, tá aí o número do professor, beleza? Então, todo o conteúdo de atualidades do mercado financeiro está presente aqui nessa apostila. Bitcoin, criptomoedas, tá aqui, olha, um mapa mental que eu gosto de fazer para vocês, a reserva de valor aqui, a função da moeda, o melhor material do Brasil. Primeira questão, a respeito das definições de startups e dos seus respectivos tipos e nichos de atuação, áreas de atuação, assinale a alternativa correta. A startup B2B, negócio para negócio, né? Não esquece. São as que têm outras empresas como consumidores finais? Não. B2B não trabalha com consumidor final. É relação de empresa para empresa. Startups são empresas nascentes, escaláveis ou não? Não, gente, tem que ser escalável, né? Desde que atuam como negócios digitais, inovadores, em um cenário minimamente estável? Não, gente, as startups trabalham em cenários também pouco estáveis, instáveis. Está errado. Toda empresa do respectivo estágio inicial pode ser considerada uma startup, exceto as franqueadas? Não, gente. Né? Tem startup que é uma franquia. Está errado. Fintechs são bancos digitais que aproveitam o alcance da internet para oferecer serviços financeiros a custo menor e nos quais o foco está na experiência do usuário. Gente, fintech pode ou não pode ser um banco digital. Aí está fechando, né? Que aproveitar o alcance da internet, está fechando a ideia, que aproveitar o alcance da internet para ofertar serviços financeiros a custo menor. Gente, nem sempre é a custo menor. Tá? Pode ter uma determinada fintech ali, se você pedir dinheiro emprestado lá, vai ser muito mais caro do que você pedir dinheiro emprestado na Caixa Econômica, por exemplo. Entendeu? Tem fintech que mete ficha aí no crédito, né? Na forma de pagamento e tudo mais. Nem todas as fintechs têm um foco, né, na experiência do usuário também, né? Pode ser para a empresa. Startup para uma empresa. Startup B2B2C são as que atuam como modelo de negócio repetitivo e escalável em parceria com outras empresas, visando a realização de vendas para o cliente final? Sim. Então, lembrando que B é business, negócio, né? E o C é o consumidor final. Então, a alternativa correta é a letra E. Né? Dificilzinha essa questão, né, gente? Para vocês que estão tendo contato, principalmente pela primeira vez, com esse conteúdo. Beleza? Segunda questão. Olha aí, uma questão bem direta, bem simples. Dá uma pausa aí no teu vídeo e tenta resolver. Aí fala sobre startups, né? O conceito bem direto de startups. As startups têm transformado os negócios. Um dos motivos para isso é que elas, letra A, são ágeis, sempre vendem os seus produtos mais baratos. Sempre vendem os produtos mais baratos e visam a tornar-se um unicórnio. Gente, muitas startups nunca vão ser unicórnio. Às vezes é consequência. Então, tá errado isso daí, tá, gente? Tem startup que vende produtos mais caros, né? Por exemplo, se for por demanda, naquele modelo de negócio all demand. B, inovam, transformam o processo e têm potencial de rápido crescimento. C, sempre são comparados com valores mais baixos de mercado. D, sempre possui aplicativos para agilizar a palavra sempre, né, gente? Geralmente ela está errada. E, são sempre empresas de internet. Por favor, gente, tá fácil isso daqui. A alternativa correta, letra B. Startups são pequenas empresas de inovação.
sempre buscam transformar os seus processos, né? O seu oferecimento de produtos, de mercadorias, de serviços. E tem um potencial de rápido crescimento. Não quer dizer que ela vai ter esse rápido crescimento. Beleza, galera? É isso. Por hoje é só. Logo, logo teremos a nossa terceira videoaula Mequetrefe. Beijos, abraços, sucesso na prova de vocês. Estudem, anjinhos. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Divulgue e deixe seu like. Vamos cada vez mais propagar o conhecimento. Até a próxima!